a gente ficar esperando que a própria comunidade das redes sociais, os criadores de conteúdo, os participantes, a sociedade como um todo, vão, de alguma forma, guiar as redes sociais para um enfrentamento da desinformação, já podemos classificar como uma utopia. Isso não vai acontecer. Isso, de início, assim que a internet surgiu, não a internet, as redes sociais surgiram, num momento ali, a internet 2.0, partindo para um 3.0, a gente lembra, acredito que todos vocês vão lembrar, que houve uma união das pessoas em prol de lutas consideradas justas e éticas. A gente teve a Primavera Árabe, muito debate pode ser feito a respeito, mas era uma união das pessoas contra regimes ditatoriais. A gente teve Black Lives Matter, a gente teve várias uniões de pessoas tentando lutar por princípios de igualdade e justiça. O que aconteceu logo depois disso? Esses governos autoritários e essas plataformas visando lucro perceberam que era muito mais lucrativo e benéfico para esses regimes o entendimento de como essas redes operam e como eliminar essas uniões, e como tratar o sistema de recomendação para pulverizar a radicalização, para fazer as pessoas ficarem mais presas nas plataformas, ficarem mais tempo conectadas, ficarem hipnotizadas naquela tela, não saírem dali, e a partir daí, o que acontecer, aconteceu, porque a rede lava as mãos, a plataforma lava as suas mãos, ela não se preocupa com as consequências sociais, desde que para ela o tempo de permanência do usuário esteja garantido. Então, isso é o norte capitalista do lucro. Então, eu costumo dizer que, enquanto o lucro for a prioridade das plataformas, nós nunca veremos qualquer alteração num sentido de resistência à desinformação. É impossível. A única forma disso acontecer é se a prioridade da plataforma deixar de ser o lucro e passar a ser a ética. A ética hoje não está nem no top 10 das plataformas. Nem no top 10. Então, como que a gente consegue pegar a ética que está escanteada pelas plataformas e colocá-la no topo de prioridade? Não vai ser com conversinha, não vai ser com reunião, não vai ser com jantar. É através do poder da lei. Não tem outra forma. Não há outra forma. Eu digo isso como alguém que está dentro das plataformas, alguém que foi educado pelas plataformas, que foi ensinado a como agir. Eu fui ensinado a manter as pessoas conectadas, ensinado a fazer com que vocês fiquem hipnotizados em conteúdo. E eu sei que não há nenhuma outra solução que não passe pela legislação. Quando essa legislação acontecer e a gente de fato tivesse inversão, onde a ética é a prioridade por força de lei, ela tem que ser, aí sim a gente pode começar a falar de enfrentamento. Enquanto isso, lutemos por regulação, lutemos pelo debate do público e, obviamente, para que essa regulação, a gente não está falando de regulação com bandeira de partido ou bandeira de qualquer tipo de luta específica. É contra a barbárie, ponto. É contra a mentira, ponto. É contra a desinformação, ponto. Isso não é pauta da esquerda, isso é pauta de todos. Todos. Todos nós. A partir daí a gente pode, mas, enquanto isso não acontece, o que nós temos que fazer? Lutar pela regulação e, obviamente, gente, cada um de nós é um agente influenciador. Cada um de vocês, cada pessoa aqui dentro. Se você influencia 5 ou 5 milhões de pessoas, não importa, você é um agente influenciador. Então, como você pode influenciar quem está ao teu lado, ou quem está te vendo no Instagram, a não cair nas mentiras ardilosas e nojentas que a extrema-direita utiliza para poder se manter ou chegar ao poder. De que forma você pode fazer a diferença? Então, faça um videozinho, compartilhe o vídeo, aquele vídeo que você viu que te manteve atento sobre um determinado assunto, não seja passivo, gente. Compartilhe, porque esse vídeo que desmente não é priorizado pelo algoritmo das plataformas. A plataforma não quer ver a mentira sendo desmentida, porque a mentira dá muito mais lucro. Então, faça você o seu papelzinho, mesmo que seja menor, impulsione, divulgue, compartilhe, comente, curta, porque isso faz a diferença. É o que a gente pode fazer por agora. E aí lutar, obviamente, junto às autoridades, junto às competências políticas, junto às competências legislativas, para a gente ter essa regulamentação. Que pode ser difícil, pode o Arthur Lira lutar contra, pode todo mundo tentar lutar contra. Meu amigo, em algum momento a gente tem que vencer isso. Em algum momento vai acontecer. Então já tem o debate agora no STF para acontecer também. Se tiver que ser por lá, não é o ideal, mas que seja, mas a gente vai fazer com que as redes sociais tenham um comprometimento com a verdade e tenham um comprometimento de enfrentamento contra a mentira. Vamos em frente juntos para conseguir isso. Eu tenho 2 institutos principais que eu fundei, que são o Instituto Vero e a parte vida do Instituto também, todos eles sob o guarda-chuva do Instituto Felipe Neto. E o Vero, ele trabalha dentro de escolas públicas,
levando informação midiática, informação sobre como funciona a internet, tá? E o maior desafio que a gente tem é esse, porque não existe faculdade sobre isso. A gente não tem professores formados sobre isso. Então, dentro do Vero, a gente está tentando ao máximo formar educadores. Já, obviamente, com os educadores que estão presentes, e educá-los para educar as crianças. De que maneira? Gente, a internet é também uma das maiores armas da humanidade, afinal, ela é puramente comunicação. E ninguém recebeu um manual de instruções. A gente recebeu a internet na década de 90, quem estava lá comigo lembra vividamente disso, com um modemzinho fazendo... Todo mundo lembra desse momento. Ninguém disse pra gente, olha, tem que usar assim, tem que usar assado. As pessoas que na época diziam assim, ó, não confia em tudo que você vê aí não. Hoje são as que falam que vacina causa autismo. Então o que aconteceu nesse período? Uma gigantesca manipulação, obviamente. Como a gente não recebeu esse manual de instruções, a gente precisa de educação. A gente precisa de educação digital, básica, nas escolas. Há pouco tempo atrás, gente, em 2017, foi feita uma pesquisa que mostrou que para 70% do público brasileiro naquela época, acessar a internet era igual a entrar no Facebook. A pessoa achava que o Facebook era a internet. Estamos falando de 7 anos atrás. 7, né? Eu sou ruim de matemática. 7 anos atrás. 7 anos atrás foi ontem. Então é óbvio que hoje melhorou um pouco esse cenário, mas a gente ainda está muito distante. Então como a gente educa esses jovens? Tem que ensinar o que é notícia, o que é opinião. Parece idiota, né? Mas é óbvio que é só saber. Não, não é. Não é, e a maioria não sabe diferenciar. Quando abre um link da Folha, por exemplo, ou do Estadão, ou do Globo, a pessoa não sabe ver se aquilo é uma coluna, ou um editorial, ou uma notícia. Isso é muito grave, gente. Porque informação é uma coisa e opinião é outra. Bom, levar essa educação para os jovens tem sido uma missão da minha vida. E por isso que eu posso falar um pouquinho sobre esse tema, principalmente sobre como educadores podem educar esses jovens, levando essas ferramentas para que a gente questione o tempo todo. Por que questione o tempo todo? Porque a gente não pode também ir para o caminho... Eu sou um grande defensor da imprensa, mas a gente não pode ir para o caminho de achar que a imprensa é a verdade. A imprensa não é a verdade. A imprensa vai ser sempre uma ótica sobre aquilo que ela interpreta como verdade. Quando a gente trata a imprensa como verdade, que foi o que o Brasil fez durante muitos anos, qual é o resultado disso? A Lava Jato. O que foi a Lava Jato, senão a grande manipulação do povo brasileiro, num grande acordo nacional, para desinformar a população? O objetivo era um só: derrubar o grupo que está no poder, acabar com a imagem da esquerda no Brasil, principalmente nas figuras do Lula e da Dilma. Destruir essa imagem. A Lava Jato foi o caminho perfeito. Quem caiu nessas mentiras todas e se tornou um grande agente da extrema-direita naquela época? Eu. Eu caí. Hoje eu estou aqui falando sobre informação e sobre a necessidade de educação. Há pouquíssimo tempo atrás eu estava lá como vítima desse sistema e autor também desse sistema. Então, é muito grave e a gente precisa criar educadores. Aí eu clamo, não só para quem tem o poder financeiro, que vai criar institutos, vai via terceiro setor fazer investimentos. Aliás, se você tiver dinheiro e quiser investir, procure a gente, porque o Vero está precisando, obviamente, sempre de maiores recursos para a gente poder impactar o Brasil. Mas, aí eu clamo, Janja, ministros que estão sentados aqui na frente, eu clamo, por favor, investimento. A gente precisa desse investimento para que a gente enfrente, de frente mesmo, que a gente leve a educação para a escola. A educação na escola sobre mídia digital. A gente vai fazer a diferença se a gente seguir esse caminho, tenho certeza. Essa questão, a gente falou da regulamentação das redes sociais, das grandes plataformas. Eu sempre tenho falado que ela não é uma questão local. Se a gente não fizer essa discussão de forma global, a gente não vai conseguir vencer. Então, não adianta a gente ter leis aqui no Brasil, e que está difícil de acontecer, a gente sabe todos os empecilhos que tem, se a gente não discutir essa questão de forma global. A gente discute nas Nações Unidas, mas a gente sabe que a nova governança global também precisa olhar para isso, né? Porque não adianta nada fazer isso e os Estados Unidos chegarem, não vamos fazer, não vamos fazer. A gente tem países da Europa, a União Europeia já regulamentando as redes sociais, a Austrália, grandes países fazendo isso, então essa discussão é global. Então,
a gente precisa olhar para lá para ver aqui dentro o que realmente a gente precisa fazer. Não é mais possível a gente viver nesse mundo digital de desinformação. Acho que o que a gente viveu no evento climático do Rio Grande do Sul, com relação às enchentes, o que a gente, além de todo o esforço que a gente teve que fazer para socorrer pessoas, para tirar pessoas de dentro da água, a gente teve que combater a desinformação. A gente arriscou, as pessoas arriscaram a vida de pessoas fazendo aquilo. Está levando à morte. Então, era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pode, deve. Esse não é um dos 3 temas do G20, mas a gente fez questão de trazer esse painel para cá, porque a gente sabe da importância e a gente sabe a representatividade que as pessoas que estão aqui têm. Várias pessoas que poderiam estar sentadas aqui, mas a gente sabe da importância dessa questão da desinformação aqui para o Brasil. A gente novamente teve uma eleição com muita desinformação, a gente tem um mundo digital baseado no ódio, e a gente precisa virar a chave disso. Mas, como o Felipe bem disse, só falando, ajuda, mas não vai adiantar se a gente não tiver regulamentação. E eu queria agradecer o ministro, as meninas já falaram aqui no começo, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu estava ali no evento com o presidente, no encerramento do G20 Social. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas, enfim, é incrível. A gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Então, ele, por uma questão de segurança, ele também não... Ele estava confirmado aqui nesse painel junto com vocês, mas a gente agradece já a disposição dele de estar vindo aqui para dialogar com a gente. E a ideia é que a gente continue fazendo esses eventos. Eu estava ali conversando com a Bruna aqui no particular ali, né, Bruna? Que eu já vou compartilhar com todo mundo das nossas ideias de fazer esse momento aqui ser uma coisa um pouquinho com mais frequência.